Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline with Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre águas que saram. Esse é um dos temas que a gente está abordando lá na minha igreja, na campanha das águas, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? A gente sabe que a água ela é uma forma física que o Senhor utiliza para realizar milagres, seja cura, bênção, salvação, inclusive, e realização de ordenanças do Senhor, como o batismo. A gente sabe que a água não só cura, ela também prospera, ela também purifica, limpa. E hoje eu gostaria de falar sobre as águas que salvam. Bom, lá em Isaías, capítulo 41, versículo 17 ao 19, diz o seguinte: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore da cita, e a murta e a oliveira conjuntamente. Porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos eles vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Bom, aqui o Senhor está falando sobre dar abundância, dar vida para os lugares que estão mortos, que estão secos. Então, se eu uso uma analogia de água, ele vai trazer água para um lugar seco, ele vai trazer vida para um lugar morto. Então, aqui é o Senhor falando que é Ele que mata essa sede espiritual, como a gente já viu na passagem da Samaritana, né? Que ele fala assim com ela: mulher, se você souber quem está te pedindo água, é você que me pediria e eu te daria uma água que você jamais teria sede, uma água que te traria para a vida eterna. Então, assim, o Senhor ele sempre está falando sobre isso: eu vou matar sua sede, eu vou suprir as suas necessidades. E é isso que a gente tem que entender. A gente passa por vários momentos da nossa vida, momentos de deserto, momentos difíceis, mas se a gente confiar no Senhor, Ele será capaz de trazer água, trazer vida, trazer as bênçãos, as curas, tudo proveniente da glória dele para nossas vidas. A gente só tem que confiar nele, entendeu? Tem várias situações na nossa vida que a gente vai encontrar dilemas, problemas, só que a gente tem que entender que a gente tem um Deus que cuida da gente, é o Deus de Israel. É o Deus que olha por nós e que quer nos ajudar. Depende da gente querer também ser ajudado. Se a gente ser fiel com o Senhor nos problemas pequenos da vida ou nas épocas felizes da vida, o Senhor nos trará para momentos que serão mais gloriosos daqueles primeiros. O Senhor fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, se a gente conseguir ser fiel nos dilemas, nos pequenos dilemas, a gente vai conseguir ser fiel também nos maiores dilemas. E por que eu disse nos maiores dilemas? A gente sabe que a igreja ela está destinada a ter dificuldades. O povo de Deus está destinado a ser perseguido, a ser morto, a ser totalmente odiado. Isso o Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu as aflições pra gente. Porque o nome de Jesus Cristo é um nome poderoso. Então nem todo mundo vai ficar contente com isso. Nem todo mundo vai concordar. Então a gente vai sofrer essa repressão. Só que a gente tem que saber que a gente tem um Deus que transforma lugares escassos e secos em águas, rios, fontes abundantes de água. Então a gente tem que entender que temos esse Deus. Quando a gente fica concentrado demais no problema, concentrado demais nos inimigos, a gente tropeça. Mas quando a gente consegue concentrar apenas em Deus e em nossa fidelidade com Ele, Ele faz os seus inimigos tropeçar. Por exemplo, agora nesses últimos tempos a gente tem visto muitas pessoas falando sobre Apocalipse. Vários pastores, mestres, pessoas falando sobre Apocalipse. É um assunto que está em voga. Até no carnaval falaram de Apocalipse. Isso traz pra gente um alerta. Porque o Senhor, ele pode usar qualquer pessoa. Para ele não importa quem é a pessoa que está sendo usada, importa quem está recebendo a mensagem. Ele distorce, ele faz ali a pessoa falar uma coisa às vezes que ela jamais falaria por ela mesma. Mas o que importa é a pessoa que precisa receber essa mensagem. Então, se vocês perceberem, tem muitas pessoas falando sobre Apocalipse.
Então as pessoas estão falando sobre Apocalipse, estão falando de volta de Jesus, e tem muitas pessoas que estão banalizando, debochando. Aquele cantor lá, Lil Nas X, por isso que eu falo que não é só a letra que ministra, né, mas também a onda sonora que o compositor, né, participa ali, porque esse Lil Nas X, ele é um cara que, assim como Sam Smith, eu acho que ele ainda consegue ser mais profundo que Sam Smith, tem debochado da palavra do Senhor, tem debochado de todos os termos ligados ao cristianismo. E isso é muito perigoso, porque tem cristão, tem pessoas que escutam essas pessoas. E às vezes pode até estar com uma letra normal, e ele ainda é cara de pau, porque ele ainda faz as letras bem ruim mesmo. O vídeo é tudo bem ruim, ele deixa tudo muito explícito. Mas tem gente que pode ouvir uma música dele que a música não esteja falando sobre isso, sobre questão de deboche, mas que esteja debochando da palavra do Senhor. Isso é uma coisa na qual a gente tem que parar pra pensar e falar, peraí, que tipo de cara que eu tô adorando, que eu tô, sabe, colocando a minha confiança? Como eu disse, se a gente não colocar a nossa confiança no Senhor quando os momentos estão tranquilos, que os problemas nossos são coisas boleto, imagina quando a gente ter que passar por momentos mais difíceis. Imagina se a igreja tiver que passar pela tribulação. Eu, particularmente, sou da linha teológica que acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Isso não está muito explícito na Bíblia. Então isso gera um pouco mais de controvérsias, cada um meio que tem um ponto de vista. Mas uma coisa que é inegável, a volta do Senhor é iminente, logo logo ele estará aqui e a gente tem que se preparar, tá bom? Seja para subir com o Senhor antes da tribulação, seja também para passar pela tribulação. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Eu acredito que a igreja sobe, que o Senhor nos livra, tá? Dessa tribulação, que ele não vai deixar a gente passar nisso. Mas se a gente tiver que passar, e aí? A gente tem que estar preparado também para não se curvar ao sistema desse mundo. E pensando nessa situação, o Senhor ele tem falado muito comigo em relação à questão do Apocalipse. E tive alguns sonhos, algumas coisas relacionadas ao Apocalipse, e eu acordava e falava assim, ok, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale? O que eu consigo distrair disso? Porque a gente sabe que o Apocalipse tá aí, as pessoas estão sendo usadas para falar, pessoas que a gente jamais imaginaria. Você vê a Baby do Brasil lá no carnaval falando sobre, a Ivete toda confusa ali sem saber como responder, né? Claro que tem uma guerra espiritual muito grande sobre isso. Tem esse cara lá longe, lá fazendo deboche sobre essas questões de Apocalipse. Tem gente lá no BBB falando de Apocalipse de volta do Senhor. Então o Senhor ele está usando, o Senhor ele está alertando. Ele está dando sonhos aos seus servos, falando, orientando, usando pessoas que a gente jamais pensaria para falar sobre. Então isso tem que acender uma luz. Isso não pode fazer com que a gente queira ignorar mais ainda o fato de que a volta do Senhor é iminente. Então, pensando nisso, eu tive uns 2 sonhos, assim, nesse último mês, nesse mês de fevereiro, assim, sobre essa questão de Apocalipse. Eu tive uns outros sonhos também, mais ou menos ali em outubro, novembro, voltado ao Apocalipse. E aí eu falei assim, ok, Senhor, eu sei que isso vai acontecer. E aí eu falei assim, vou firmar um compromisso. Eu quero dedicar parte do meu canal em falar sobre o Apocalipse, sobre a volta do Senhor que está iminente, né? Então, eu estava lendo essa passagem aqui das águas que salvam, né, como que o Senhor ele traz vida através da água para lugares secos. Eu falei assim, olha, eu quero ser um manancial, quero ser uma fonte de água viva para outras pessoas também. Eu quero transbordar da tua presença para que eu contamine as outras pessoas, para que eu inunde outras pessoas também. E depois de um sonho, eu acordei à noite e eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu extraia dessa questão desses sonhos? E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir Ele uma palavra. E o Senhor me deu a seguinte palavra. Para você ser um manancial, uma fonte de água viva, para sua igreja ser um rio que vai inundar corações de várias pessoas, começar a aprender a fazer, passar pelo momento difícil, confiando em mim. E qual que é a palavra que define isso? Fidelidade. Só que sem perder a sua essência, integridade. Então o Senhor me deu uma palavra lá em Daniel, que assim, isso me marcou muito. Em Daniel 3, versículo 15 até o 18, que diz o seguinte:
Agora, pois, se estai pronto, ou quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrá-los da minha mão? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí a gente sabe da história. A gente sabe que Nabucodonosor ficou furioso com isso e jogou os 3 meninos lá dentro da fornalha ardente com 7 vezes mais da potência do fogo. E aí o Senhor livrou eles na fornalha e não da fornalha. E o que a gente tira disso? Mesmo com toda dificuldade, com todo o sistema opressor do mundo, fazendo com que essas pessoas se curvam em momentos difíceis, momentos secos, escassos, eles se mantiveram fiéis e íntegros à palavra do Senhor e não se curvaram ao sistema desse mundo. E qual foi a recompensa? O Senhor trouxe o livramento dentro da fornalha. Então, às vezes, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai ter que entrar dentro da fornalha, mas o Senhor vai nos livrar lá dentro. Então, integridade é essa palavra que o Senhor traz para os momentos difíceis, por um eminente apocalipse. Apocalipse, gente, não é desespero, não é o fim de tudo. O fim de tudo vai ser quando o nosso Senhor voltar para nos buscar. Então, para nós, isso é uma esperança. O apocalipse significa que está chegando uma nova era para a gente viver com Cristo. Então, não pode nos causar medo, nem desespero. Tem que nos causar alegria, esperança que o nosso Senhor voltará para nos buscar. Se tivermos que passar pela tribulação, vamos passar de forma com que o Senhor esteja conosco em nossos corações. Se for para morrer por Jesus, bora morrer por Jesus. Tem algo mais nobre do que isso? Então, vamos defender a palavra. A fidelidade é algo que é importante para que a gente entenda o que o Senhor tem para nós. No final de tudo, seremos inundados com a graça dele, pela água do Espírito Santo. Então, vamos nos manter firmes. E sabe aquela música que eu sempre falo com vocês que eu gosto muito, que é Fidelidade, da Daniela Cristina, que fala assim, ó: Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Então, o que diz? Senhor, tem um louvor dentro de mim que não quer se curvar a nenhum outro Deus desse século. Ele quer apenas te adorar e se curvar diante de ti, Pai. Então, Pai, serei fiel a ti. Isso automaticamente, se a gente é fiel com o Senhor, Ele é fiel conosco para nos livrar dos nossos problemas, para nos dar a solução. Então temos que nos manter firmes. Podemos estar secos, escassos, mas seremos inundados pela graça do Senhor. E na própria música cita os Salmos 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Basicamente, o Salmos 91 é o seguinte: aquele que se esconde no Senhor, o Senhor esconderá essa pessoa de todos os problemas da vida, de todas as coisas ruins, de todas as maldades do mundo. Não quer dizer que você não vai ser afrontado, não é isso que o Senhor quer dizer quando Ele fala quem se esconde nele, Ele esconderá a pessoa. Não é sobre isso. Ele está falando assim: eu não vou deixar que você pereça. Você pode até passar por uma dificuldade, um problema, mas eu te darei livramento. As coisas não ficarão piores para você. Você só vai ver, um problema. Aí Deus, opa, te livro. Porque a gente sabe que teve muitos mártires, pessoas que morreram e ainda morrem pela presença, pela adoração ao Senhor. E por que a gente seria diferente? A gente pode não estar sendo perseguido igual a outros países, mas
A gente também tem a questão ideológica, teológica muito forte, uma pressão maligna. Não é tão fácil viver uma vida na qual você tem que abrir mão das coisas. E quando você abre mão das coisas, as pessoas querem te questionar, querem estar ali para você, para falar, opa, tá errado isso, acho que você tá indo um pouco longe demais. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, se a gente não for fiel aqui agora, como o Senhor será fiel a nós lá diante do Pai, se não confessardes Ele aqui no dia de hoje, levantar e confessar ao Senhor, como Ele pode nos confessar? Ele nos alcança e Ele nos torna, Ele alcança o nosso rio seco e nos torna um rio cheio de água abundante, na qual vai trazer vida, esperança, prosperidade, cura, salvação para nós. Lá em João capítulo 7, versículo 37, diz o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Então a gente tem que ir ao Senhor, a gente tem que manifestar esse ato de fé, é isso que o Senhor espera de nós. Então, irmãos, eu gostaria que vocês que estão passando por momentos difíceis, momentos secos, escassos da vida, lembrem do seu Criador. Confie nele, habite no esconderijo dele, que ele vai te salvar, ele vai te livrar e vai te tornar um rio abundante. Gostaria de orar com todos vocês. Ó meu Pai, estamos aqui reunidos em Tua presença para te pedir, Pai, a Tua graça, misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, sabemos que somos falhos, Pai. Somos pecadores, Senhor, mas a Tua graça e misericórdia abundam em nossas vidas, Pai. Então, ó Jesus, nos alcance. Torne, Senhor, nossos rios secos e escassos, Pai, em grandes mananciais de abundante água, Senhor. Nos cure, nos salve, Pai, nos perdoe, nos liberte de todo mal, Senhor. Alcance cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que ele venha entender que a fidelidade parte de nós, mas que o Senhor sempre é fiel a nós, Pai. O Senhor pode não nos livrar da fornalha, mas o Senhor nos livra na fornalha. O livramento virá. Passaremos por aflições, mas o Senhor não deixará perecer aquele que é seu. Então, ó Jesus, esteja conosco, Pai. Nos alcance as pessoas que estão doentes em cama, pessoas que precisam de libertação, seja espiritual, emocional, física, Pai. Ó Jesus, cura as pessoas que estão com enfermidades, seja elas enfermidades adquiridas ou enfermidades colocada por algum demônio, alguma coisa, liberta, Pai. Alcança as pessoas, que elas venham se render ao único que é digno e suficiente, Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que é um nome que está acima de todos os nomes, um nome que é mais poderoso do que tudo. Então, Jesus, alcance-nos agora, Pai. Alcance essa pessoa que está assistindo esse vídeo. É isso que eu peço ao Senhor, agradeço, em nome de Jesus, amém. E que espero que esse vídeo seja proveitoso para você. Tem momentos da vida que a gente vai passar por momentos escassos, secos, mas o Senhor vai nos encher. É só ter fé até o final. Se tiver que morrer, como diz lá, os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor nos livrar, tudo bem, mas a gente ainda não vai se prostrar, não vai se curvar ao sistema desse mundo por conta dos problemas. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até mais.